bem-vindos para mais uma aula de gramática. Nesta aula, nós iremos falar sobre funções sintáticas dos pronomes relativos. Então, quando eu observo a palavra relativo, quer dizer que é alguma coisa relacionada ao que eu disse anteriormente. Então, aqui no pronome, nós vamos ver a relação do pronome ao sujeito. Qual é a função desse pronome na oração? Para que possamos aprender de forma concreta o assunto que por hora vamos estudar, seria muito interessante analisarmos as orações juntas. Vamos ver. O garoto é meu colega de classe. Observem o destaque aí, o sujeito garoto. Na outra oração, o garoto se identifica bastante com o estudo da língua portuguesa. Tá, temos duas orações nas quais podemos constatar que, se tratando do sujeito, esse se apresenta de forma idêntica em ambas as orações, uma vez expresso por o garoto. Depois de identificarmos esse termo tão importante na construção de uma oração, nós vamos tentar unir essas duas orações e fazer com que esse conjunto de termos se transforme em um só período composto. Vamos lá, então? O garoto, que se identifica bastante com o estudo da língua portuguesa, é meu colega de classe. Então, vocês perceberam que nós pegamos ambas as orações, o sujeito é o garoto. Então, nós pegamos as duas orações e transformamos em uma só oração. Temos agora, então, um período composto, uma vez que constatamos a presença de mais de um verbo. Identifica e o é do verbo ser. Assim, notamos também que no lugar do sujeito da segunda oração foi colocada uma palavrinha. Olha, está em destaque, representada pela palavra que, cuja função é substituir o sujeito de modo a evitar possíveis repetições. Essa palavra é um pronome relativo e, em decorrência de tal substituição, ela ocupa a função sintática do sujeito, ou seja, eu não repeti a palavra o sujeito, o garoto, eu usei o pronome simbolizando exatamente o sujeito. Esse termo, os pronomes relativos, eles são bastante interessantes no uso na hora que vocês forem produzir textos. Porque é importante numa redação, por exemplo, você não você evitar a repetição de termos. Então, aqui, o pronome relativo, ele tem essa função de evitar essa repetição. Percebeu? Já aprendemos uma das funções sintáticas dos pronomes relativa, a do sujeito. No entanto, precisamos nos conscientizar de que existem várias outras, que passaremos a conhecê-las a partir desse instante por meio de alguns exemplos. O lugar era paradisíaco. Não conhecíamos este lugar. Vamos unir, então, essas duas orações? Então, vamos lá. O lugar que não conhecíamos era paradisíaco. Fazendo a pergunta ao verbo, nós temos o quê? O que não conhecíamos? O lugar. Dessa forma, a função sintática do pronome relativo é a de objeto direto, que nós estudamos sobre o objeto direto do sujeito nas aulas anteriores. O filme foi inesquecível. Assistimos ao filme. Unindo, então, essas duas orações, nós obtemos o filme a que assistimos foi inesquecível. Observem a presença aí também do pronome relativo. Perceba que o verbo assistir classifica-se como transitivo indireto. Portanto, a função que podemos atribuir ao pronome relativo é a de objeto direto. Conversamos com aquela garota. Aquela garota passaria a ser nossa melhor colega. Então, agora nós vamos mais uma vez unir uma informação à outra. Aquela garota com quem conversamos passaria a ser nossa melhor colega. Por meio de uma análise bem rápida, temos que ao conversarmos, sempre o fazemos. E dessa forma aqui, nós percebemos o quê? Nós estamos unindo
Como se trata de um complemento acompanhado de uma preposição, a função sintática que se atribui ao pronome relativo quem nessa oração que nós acabamos de ver é a de um objeto indireto. Vamos para mais um exemplo. Goiânia é uma cidade. O clima é muito quente nessa cidade. Vamos unir as duas orações. Goiânia é uma cidade onde o clima é muito quente. Olha aqui o pronome relativo destacado também fazendo um papel de sujeito, indicando o sujeito. Acerca dessa constatação, temos que a função sintática que pode ser atribuída ao pronome relativo onde é a de adjunto adverbial de lugar. O enredo do livro é emocionante. Nós lemos o livro. Vamos uni-las então? Nós lemos o livro cujo enredo é emocionante. Temos que o pronome relativo cujo, ele dá um sentido de posse, ou seja, o enredo pertence ao sujeito livro. Partindo dessa constatação, temos que a função sintática do pronome relativo cujo é a de adjunto adnomial.